O irmão Córdulo, o sumo sacerdote do sacerdócio de sanguíneos, era um homem em missão. Ele queria encontrar uma maneira de salvar seus irmãos da maldição que assolava seu capítulo. Ele se aventurou pela galáxia tentando encontrar uma maneira de salvar seus irmãos da sede vermelha e da fúria negra. Infelizmente, não teve a mesma sorte, mas isso não o impediu de prosseguir em sua busca por uma cura. Ele havia viajado por muitos mundos para encontrar uma maneira de salvar seu capítulo moribundo. Mas suas jornadas se tornaram infrutíferas e ele estava começando a perder as esperanças. Até que ele sentiu um poder incrível emergir do nada. O que foi isso? Perguntou-se Córdulo. Outro homem entrou vestindo uma armadura amarelo-dourada. Ele tinha um desenho xadrez com um coração sangrando no centro do desenho em sua ombreira esquerda, enquanto na direita tinha uma flecha apontando para cima. Senhor, o que foi isso? Disse o fuzileiro naval. Eu não sei, mas acho que deveríamos encontrar a fonte antes que ele continue para Baal. Córdulo estava em busca de uma cura com as 5 a companhia de fuzileiros espaciais Lamenters quando receberam uma mensagem do sistema Baal informando que Baal seria atacado por demônios do caos em uma frente e por tentáculos da frota colmeia tirânida Leviatã. Infelizmente para eles, estavam do outro lado da galáxia e não chegariam a tempo de ajudar a preparar o ataque massivo. Mas tentariam chegar lá durante a luta para prestar auxílio. Até que sentiram uma perturbação na VARP. Vamos rezar para que não seja uma incursão do caos, disse o fuzileiro espacial. Eu também rezo, irmão, eu também rezo, respondeu Córdulo enquanto ia até o capitão para pedir que investigasse a estranha perturbação. Era possível avistar um belo planeta azul com grandes massas de terra. No entanto, este planeta não é a Terra. A Terra hoje em dia parece marrom, com inúmeras luzes emanando dela. Este planeta estava em um setor desconhecido do espaço que o Império ainda não havia explorado. É nessa área que se abre uma fenda, de onde sai uma grande nave. Irmão Corbolo, chegamos ao planeta de onde o poder se originou, falou o capitão da Marinha Espacial. Corbolo ficou em silêncio. Você teve outra visão? Sim, irmão, nessa visão eu vi um garoto correndo, não sei o que, então ele foi confrontado por vários homens usando máscaras estranhas. Eles cercaram o garoto e estavam prontos para matá-lo até que ponto, irmão? Até que ele foi consumido por uma luz sagrada, uma luz que seria melhor descrita como uma luz do próprio imperador. Você está dizendo que há uma criança lá embaixo abençoada pelo imperador? Sim, capitão, existe. Precisamos encontrá-lo assim que ele se revelar. Eu concordo. Horas depois, capitão, localizamos outra flutuação de energia no planeta, disse um dos fuzileiros navais espaciais. Onde? Perguntou o capitão da 5 a companhia dos Lamenters. Um holograma do planeta foi aberto. Neste planeta, um ponto pulsava. Aqui, capitão. Monte um esquadrão, Corbolo, e eu os acompanharei, disse o capitão enquanto se dirigia ao hangar para embarcar em um Thunderavk. Ao mesmo tempo com Naruto, à medida que a luz se apagava, os Zambu começaram a ver lentamente uma forma que supostamente era a Kyuubi Shuriki Uzumaki Naruto. A princípio, pensaram que ele pudesse estar se transformando no próprio demônio. Mas o que viram foi algo que ninguém esperava. Diante deles não havia um demônio. Era exatamente o oposto. Diante deles estava o mesmo garoto que haviam perseguido pela floresta. Mas desta vez ele tinha asas. Asas de um branco puro. A luz ainda estava lá, pairando sobre sua cabeça como uma coroa. Os aldeões estavam certos e errados sobre este garoto. Ele não era humano, mas também não era demônio. Diante do Anbu estava um anjo. E eles invocaram sua ira. O que diabos aconteceu?
Perguntou um dos Zanbu. Não sei, mas algo aconteceu com o Kyubijo e Shuriki. Disse outro. Ele pode ter mudado, mas ainda podemos completar nossa missão, disse um terceiro Anbu enquanto atacava o anjo recém-alado. Antes que alguém percebesse o que tinha acontecido, Naruto rapidamente correu em direção ao Anbu e desferiu um soco devastador na cabeça do homem, literalmente arrancando-a, matando-o instantaneamente. Os outros Anbu olharam com apatia, que deveria ser horror, enquanto a cabeça do homem rolava no chão. Então, todos avançaram contra o alvo. Droga, eu posso ter encontrado novas forças, mas estarei completamente sobrecarregado. Eu realmente preciso de ajuda agora. As coisas estavam parecendo sombrias para o nosso anjo até que um grito alto foi ouvido através do céu. Todos olharam para o céu, vendo um grande objeto voando em direção a eles. Quando o objeto atingiu a área, pousou atrás de Naruto e do Anbu. O objeto era um navio amarelo dourado com o que parecia ser um canhão no topo e algumas armas estranhas na lateral. Nas asas havia vários mísseis. No casco havia um símbolo com um coração sangrando. Uma escotilha na frente da porta se abriu para revelar 7 gigantes de 7 pés de altura empunhando todos os tipos de armas que prometiam dor, morte e obliteração para qualquer um infeliz o suficiente para ser pego no lado receptor. 6 desses homens usavam a mesma armadura colorida do navio, mas 5 desses guerreiros usavam capacetes. O que não estava usando a mesma armadura colorida usava o mesmo estilo, exceto que era vermelho com acabamento branco. Alguns segundos de observação se passaram quando o gigante sem capacete levantou sua espada e gritou uma ordem para os outros soldados. Em nome do Santo Imperador, matem os hereges. Quando isso foi gritado pelos fuzileiros espaciais, todo o fogo foi disparado. Balas voavam e ceifavam a raiz Anbu. Naruto não tinha ideia do que estava acontecendo, mas aqueles gigantes blindados pareciam protegê-lo. Quando a raiz começou a se aproximar dos guerreiros, um deles estendeu a mão para um pedaço de metal que parecia estar preso à sua orelha. Ataquem dos céus, irmãos! Gritou o capitão. Os outros homens trocaram suas armas por facas de combate e partiram para atacar os Anbu que avançavam. Um banho de sangue era tudo o que Naruto conseguia descrever, então ele pensou em aproveitar a oportunidade para escapar dali. Até que o gigante de armadura vermelha o confrontou. E ele parecia ter respostas para o que estava acontecendo. Quem é você? O que é você? Perguntou Naruto ao gigante vermelho. Infelizmente havia uma barreira linguística. O irmão Corbulo não conseguia entender essa língua. Ele teria que procurar nos arquivos para descobrir que língua o menino estava falando. Então, fez alguns gestos para tentar dizer ao menino que estava do seu lado. Naquele exato momento, outro grito alto foi ouvido no céu. Naruto olhou para cima e viu uma versão menor da nave em que os gigantes haviam chegado, mas, em vez de pousar, a escotilha se abriu, revelando mais 5 gigantes, desta vez com mochilas de salto. Os 5 gigantes então saltaram da nave e começaram a descer para o campo de batalha. Foi nesse momento que Naruto percebeu que o líder do grupo tinha uma mão muito grande. Aquela mão se transformou em um punho, e estava se preparando para dar um soco. Naruto viu o que ia acontecer e quase sentiu pena do ninja, quase. O fuzileiro espacial que liderava o grupo de desembarque desferiu um soco poderoso em um dos Anbu abaixo, transformando-o em uma névoa de sangue. Quando o punho atingiu o chão, uma onda de choque lançou os Anbu que estavam próximos ao chão, deixando-os indefesos contra o ataque iminente dos gigantes que caíam do céu. Um deles caiu sobre a cabeça de um dos Anbu, esmagando-a como se nem estivesse ali. Um dos Anbu pensou que este seria um momento perfeito para pegar Naruto. Enquanto ele se preparava para agarrar o garoto alado, o gigante vermelho se interpôs entre ele e a criança e o agarrou. O Anbu observou enquanto ele sacava o que parecia ser uma espada, mas era estranho.
Ele nunca tinha visto uma espada com tantos dentes como esta. Parecia que era para raspar membros. Mas a única espada que podia fazer isso efetivamente era a sameada, mas apenas por causa de seu tamanho enorme. Esta espada, embora grande, tinha apenas metade do seu tamanho em largura e os dentes eram muito menores que os da sameada, então não deveria causar tanto dano, era o que o homem estava pensando. Até que ele percebeu que o dedo do gigante vermelho puxou um gatilho que fez os dentes começarem a se mover como uma serra elétrica, e fez o barulho mais horrível e último que ele ouviria. O gigante vermelho praticamente cerrou o homem ao meio e deixou a metade de cima cair no chão. Naruto estava quase vomitando ali mesmo com a carnificina que a arma produziu. Foi horrível. Tão horrível que sua mente só conseguia fazer uma coisa. Ele desmaiou. Enquanto ele caía, Corbulo o segurou antes que ele atingisse o chão. Provavelmente, essa era a primeira vez que ele presenciava uma batalha com fuzileiros espaciais, Corbulo imaginou. Enquanto verificava e se certificava de que o garoto estava bem, os lamentadores estavam terminando de atacar o restante das forças inimigas. Dos 50 Anbu, restavam apenas 3. Corbulo, é ele quem você viu? Perguntou o capitão. Sim, Capitão Malik, ele é o cara. Ele quase se parece com o próprio Sanguíneos. Basta remover os bigodes e aumentar sua altura e eu diria que ele é seu irmão gêmeo alado, comentou o Capitão Malik. É incrível, preciso fazer algumas análises e exames de diagnóstico, ele pode ser o único a salvar todos os nossos capítulos da nossa maldição. Corbulo falou com o que parecia ser um pouco de esperança. Irmãos, vamos voltar para a barcaça de batalha. Temos o que viemos buscar aqui. Não quero perder mais um segundo aqui neste planeta abandonado pelo Imperador, ordenou o capitão. O Corvo da Tempestade desceu e resgatou os fuzileiros de assalto, enquanto o Falcão do Trovão resgatou o restante, junto com Naruto nos braços de Corbulo. Ele sabia que o garoto estaria confuso ao acordar, teria uma vida difícil pela frente. Mas, pela primeira vez em muitos anos, ele tinha algo que pensava que jamais seria encontrado. Ter esperança. Em minha cabeça, Naruto gemeu mentalmente enquanto recuperava a consciência. É incrível, esse garoto já tem um mapa genético do seu capítulo, se eu não soubesse melhor, diria que esse garoto é o próprio Sanguíneos, disse uma voz que parecia animada. O que me preocupa no momento, no entanto, é que parece haver outro tipo de energia dentro desse garoto. Precisaremos de um bibliotecário para descobrir o que está acontecendo na cabeça dessa criança, disse outra voz com mais preocupação. Também descobri em que dialeto o garoto estava falando. Parece que o garoto fala uma língua arcaica, de antes das guerras de unificação. Acredito que a língua se chamava japonês. Pedi a um dos sacerdotes técnicos que desse a um dos crânios servo uma caixa de tradução para que pudéssemos entender o que estamos dizendo quando ele acordasse e vice-versa. Falou a mesma voz. Se o menino estivesse acordado, poderíamos obter tantas respostas. Disse a voz animada. Isso pode acontecer mais cedo do que você pensa. Olha, ele está acordando. Naruto observou o ambiente ao seu redor. O que viu foi uma sala bem iluminada, repleta de todo tipo de maquinário e objetos. Ele estava deitado sobre uma mesa que tinha o que parecia ser uma perna longa de papai, com vários dispositivos pendurados nas pontas. Alguns eram agulhas, brocas e parecia uma serra circular. Ao olhar ao redor, em sua posição atual, notou 2 pessoas olhando para ele com uma caveira de olhos vermelhos flutuando atrás delas no ar. Naruto gritou enquanto se levantava e sentava, assustado com o crânio. Os 2 homens então se aproximaram do garoto. Um deles era o de armadura vermelha que havia cerrado um dos Anbu ao meio. O outro usava a mesma armadura, amarelo-dourada, exceto pelos detalhes brancos.
Seu olho direito era azul, mas o esquerdo parecia ter algum tipo de dispositivo mecânico. Ah, ele está acordado. Vamos trazer o irmão Minos e o irmão Lector aqui. Talvez possamos descobrir mais sobre esse garoto, disse aquele com o olho biônico. Vá buscá-los. Da última vez que verifiquei, o irmão Lector estava treinando alguns dos neófitos. O irmão Minos deve estar nos arquivos. Vou ficar aqui e ver o que posso descobrir sobre esse garoto. Falou o de vermelho. Tudo bem, já volto, disse o de olhos biônicos enquanto saía para encontrar as duas pessoas mencionadas anteriormente. Quando a porta se fechou, o gigante vermelho olhou para o menino. Certo, que tal começarmos com as apresentações? Eu sou o Córdulo, sumo sacerdote do sacerdócio sanguinário do capítulo dos Anjos de Sangue. Quem é você? Perguntou Córdulo. O servocrânio traduzia o que ele dizia, embora soasse estranho e mecânico. Meu nome é Naruto, Naruto Uzumaki. Onde estou? Que lugar é esse? E por que você me levou? Naruto começou a perguntar enquanto o crânio servo traduzia. Relaxa, criança, eu sei que você tem muitas perguntas e eu responderei o máximo que puder. Estamos atualmente no capítulo da nave espacial Filha das Tempestades dos Lamentadores. Estávamos a caminho do planeta natal do meu capítulo, Baal, quando captamos uma assinatura de energia. Nós a rastreamos até sua fonte, que estava no seu planeta. Acontece que essa fonte de energia era você. O servo-crânio traduziu tudo que Córdulo disse, o que resultou em um Naruto bastante confuso. Barco de batalha. Capítulo dos Fuzileiros Espaciais. Sistema Baal. Do que você está falando? Córdulo suspirou quando a porta se abriu, revelando o homem com o olho biônico e mais dois homens. Um deles usava uma armadura preta com um capacete de caveira, enquanto o outro usava uma armadura azul e tinha grandes cabos saindo da cabeça, conectados ao que parecia ser uma placa curva de metal. Córdulo então disse a Naruto para esperar que ele voltasse. Então, Córdulo, você conseguiu alguma informação sobre esse garoto? Disse o Chaplin. Bem, até agora, a única coisa que descobri foi que o nome dele era Naruto Uzumaki. Também descobri que o planeta onde ele foi encontrado não estava sob a luz do Império, então ele não sabe nada sobre o Imperador ou os fuzileiros espaciais. Córdulo falou. Isso é realmente muito preocupante. Devemos continuar com os exames do garoto para descobrir seu propósito. Espero que possamos descobrir mais sobre ele antes de chegarmos ao sistema de Baal. Disse o bibliotecário. Recomendo esclarecer o rapaz sobre o Imperador e o Império. Um mundo humano que não esteja sob sua luz é uma farsa. Eu, por exemplo, adoraria ver o mundo dele se tornar parte do Império, disse o Chaplin. Concordo plenamente com você, Chaplin Lector. Mas primeiro precisamos fazê-lo falar a mesma língua que nós, disse o de olhos biônicos. Muito bem, vá ver o Capitão Malik e diga a ele que o menino será educado o mais rápido possível. Por enquanto, o Boticário Diago e eu continuaremos nossos exames. Também acredito que Malik queria ver o menino assim que ele acordasse. OSHI, o agora chamado Diago correu para chamar o capitão. Às vezes me preocupo com ele, comentou Córdulo. Todos nós fazemos isso, sumo sacerdote, todos nós fazemos, disse Minos. Um mês se passou desde que Naruto fora levado por Córdulo e pelo capítulo dos Fuzileiros Espaciais Lamenters. Durante um mês, Naruto aprendeu a falar inglês com Córdulo. Naruto começou a admirá-lo como um irmão mais velho e também estava gostando da Cinco Companhia. Minos descobriu que o ser dentro de Naruto não era de natureza demoníaca, mas ainda precisaria passar pela Inquisição após completar seu objetivo atual. Lector notou que a presença do jovem Naruto teve um impacto positivo nos fuzileiros espaciais. Eles pareciam ter mais esperança sempre que Naruto falava com eles.
Eles também aprenderam algo mais sobre Naruto que deixou até os bibliotecários perplexos. O que em nome do imperador é chakra? Perguntou o leitor. Bem, chakra é a fonte de poder de um ninja. É a combinação de energia espiritual com energia física. Com ela, o ninja pode executar habilidades chamadas jutsus. Naruto respondeu. Naquela manhã, Lector queria ensinar Naruto mais sobre os fuzileiros espaciais e suas diferentes classificações, então o levou até Minos, onde lhe contou sobre os bibliotecários e como eles usavam seus poderes. Naruto comentou sobre como eles eram diferentes dos ninjas e do chakra. Você poderia nos dar um exemplo de como o chakra é usado? Perguntou a bibliotecária curiosa. Naruto então fez um sinal de mão que parecia uma cruz e gritou: Jutsu do clone das sombras. De repente a sala estava cheia de clones de Naruto e 2 Astartes surpresos. Pelo imperador, são tantos, gritou um capelão chocado. Isso é conhecido como Jutsu do clone das sombras. Ele divide meu chakra igualmente para criar clones físicos de mim mesmo. No entanto, há uma falha neles. E o que seria isso? Perguntou Minos. Naruto então deu um soco em um dos clones e ele bufou um golpe. Ele some. Mas o lado positivo é que sempre que um clone é dissipado eu ganho sua experiência. Acabei de descobrir isso, caso você esteja curioso. Naruto disse enquanto esfregava a bochecha. Isso pode ser muito útil para missões de reconhecimento e pode realmente manter vidas seguras, respondeu o bibliotecário. Teria que passar pela Inquisição primeiro, pelo que você afirma, Naruto, você não acessa os poderes da telepatia, mas sim a força interior de alguém. Afirmou o capelão. A Inquisição? Naruto perguntou. O Império tem muitos inimigos, Naruto. Tanto internos quanto externos. Nós lidamos com as ameaças externas, enquanto a Inquisição lida com as ameaças internas, explicou o capelão. Mas quem iria querer sabotar o Império? Se o Império é basicamente toda a humanidade, então quem? Perguntou o anjo. Uma boa pergunta. Aqueles que desejariam destruir o Império seriam as forças do caos. Disse-nos as forças do caos. Eles são as abominações enlouquecidas da distorção. Tentam enganar você e fazer com que você traia sua honra. Nada como seu inquilino, mas ele ainda é um mistério para mim. Respondeu Minos. A Inquisição virá atrás de mim. Sim, e eu admito que, a menos que você seja honesto com eles, eles serão muito brutais, alertou o leitor. Bem, então, pelo menos não tenho nada a esconder. Eles não vão me perseguir se eu não tiver nada a esconder. Naruto sorriu. O otimismo dos garotos era, sem dúvida, uma mudança radical para um fuzileiro espacial. Pelos 5 meses seguintes, Lector e Corbulo treinaram Naruto para se tornar um fuzileiro espacial, e ficaram impressionados com o desenvolvimento do garoto. Naruto não precisava dos implantes genéticos, pois já tinha tudo o que precisava. Sua precisão como uma bolter era notável. Mesmo o capitão não atirava tão bem quanto Naruto. Ele também se destacava no combate corpo a corpo. Certa vez, Lector e Naruto tiveram uma luta de treino, com Naruto como vencedor. Corbulo teria que fazer uma anotação mental para pedir ao comandante Dante que colocasse Naruto sob sua proteção assim que chegassem a Baal. Quando Naruto não estava treinando fisicamente, ele estava com Corbulo aprendendo tudo sobre ser um anjo de sangue e sua história. Ele viu como o primarca sanguinário dos anjos de sangue caiu para Horus. Ele aprendeu sobre a história de como o capitão Apael liderou os seus irmãos à vitória contra os orcs na batalha por Antax. Ele ouviu falar de como a guarda sanguinária entrou em batalha ao lado dos cavaleiros cinzentos contra o sanguinário Kabanda. Ele também aprendeu sobre a tragédia do capitão Ticho e como ele caiu para a Fúria Negra. Mas havia uma lenda que ele sempre adorou ouvir.
Os contos dos sanguíneos. Ele adorava ouvir as histórias de como Sanguinor derrotou o sanguinário Kabanda e liderou os anjos de sangue sobreviventes à vitória no planeta Cartas. Naruto frequentemente esperava lutar lado a lado com Sanguinor. Ele se tornou o ídolo de Naruto. Ele era como o quarto Hokage em todos os aspectos. Você acha que um dia poderei encontrar o Sanguinor, Córbulo? Perguntou Naruto. Quem sabe, talvez um dia você consiga, talvez não. Agora vamos continuar seu treinamento. Você tem muito a fazer antes de chegarmos a Baal. No último mês antes de chegar em Baal, Naruto concluiu seu treinamento com o Capitão Malik. Com ele adquiriu a compreensão de que, às vezes, é preciso fazer sacrifícios para manter o Império seguro, mas não à custa da perda da própria humanidade. Ele também aprendeu sobre os tirânidas e os demônios do caos que estavam a caminho para destruir Baal, bem como sobre os diferentes tipos de demônios e tirínidas. Aprendeu também quais táticas ambas as forças usariam. Capitão Malik, qual força é mais perigosa? Os tirânidas ou os demônios? Perguntou Naruto. Uma excelente pergunta, Naruto. Bem, os demônios do caos podem aparecer do nada e tem uma barreira natural os protegendo, então geralmente não usam armaduras. Embora os tirânidas utilizem números absolutos para massacrar seus oponentes, e não sabemos quantos deles existem. Eu diria que ambos são uma ameaça igualmente perigosa. Malik respondeu. Então como derrotamos os tirânidas e os demônios? Bem, a melhor maneira de derrotar os tirânidas é eliminar o tirano da colmeia. O tirano da colmeia é a mente do enxame de tirânidas no planeta, então, ao destruí-lo, os outros tirânidas se tornarão o equivalente a feras irracionais. Chegar até o tirano da colmeia é o desafio. Mesmo que você consiga, o tirano não é nada fácil. Ok, então como derrotamos os demônios? Bem, para que os demônios entrem na realidade, eles precisam primeiro ter uma fenda de dobra. A direita é uma fenda na realidade. Enquanto esse ponto estiver aberto, eles podem inundar um planeta com todos os tipos de horrores e abominações. Mas se esse ponto for removido, tudo que teremos que fazer é destruir os demônios restantes. Deixe-me adivinhar, encontrar o ponto não é uma tarefa fácil. Nada é fácil, Naruto, lembre-se disso. Já fazia um mês que Malik estava treinando e eles estavam prestes a chegar ao sistema Baal. Durante um mês, Malik e Córbulo, com a ajuda de alguns dos fuzileiros navais, criaram um conjunto especial de armadura de artífice para Naruto. Um conjunto que acomodaria suas asas. A armadura era de um dourado brilhante no peitoral, nas perneiras e nas manoplas. As ombreiras eram vermelhas, com uma delas apresentando uma grande gota de sangue alada. Nas manoplas havia um coração sangrando para que ele sempre se lembrasse dos lamentadores. As manoplas também eram equipadas com armas de dardo angelos de cada lado. Quando Naruto recebeu essa armadura, ficou em êxtase. Agora Naruto olhava para o planeta abaixo. Em breve, ele estaria lutando ao lado de seus irmãos e primos. Esta também seria sua primeira batalha como fuzileiro espacial. Córbulo lhe disse que eles, juntamente com o Capitão Malik, encontrariam Dante no campo e que o Corvo da Tempestade estava pronto para deixá-los. Você está pronto, irmão? Perguntou Córbulo. Alguém está pronto para começar a lutar em uma guerra que já dura 10.000 anos? Acho que não. Mas precisamos ser fortes. É nosso dever lutar contra os inimigos da humanidade. Você tem razão. Então quando vou conhecer o mestre do capítulo? Em breve, Naruto. Sua posição, no entanto, está atualmente sitiada por demônios. Ele está nas muralhas, literalmente, derrotando demônios à torto e à direito. Vamos usar a manobra da chuva de aço para pegar o inimigo desprevenido. Só há um problema. Eu não vou gostar disso. Ele está liderando o cerco contra Dante. Eu cuidarei dele.
Naruto disse com um sorriso irônico. Naruto, você nunca lutou contra um demônio do caos antes. Corbulo disse com um pouco de preocupação. Bem, qual melhor maneira de aprender do que ir a campo? Além disso, isso me dará uma ideia do que estou enfrentando. Suspiro. Só tome cuidado, precisamos de você vivo. Não se preocupe com isso, terei um guarda sanguinário cobrindo meu pouso. Tudo bem, estou indo para a superfície. Preciso ajudar os feridos. Te vejo lá. Não deixem esses demônios aparecerem nas muralhas da cidade. Dante gritou para seus homens. As coisas estavam ficando difíceis para o mestre do capítulo. A guarda imperial estacionada em Baal mal se segurava quando ele chegou. Aparentemente, alguns dos guardas se tornaram renegados e sabotaram os Leman Russes. Os demônios mataram todos, exceto um punhado. Felizmente, havia o suficiente para lidar com as defesas, juntamente com esquadrões devastadores e esquadrões táticos, enquanto os esquadrões de assalto e a guarda sanguinária mantinham os demônios menores longe das muralhas. Os Dreadnoughts enfrentavam vários Soulgrinders, impedindo-os de romper as muralhas. A única coisa que realmente o preocupava era o sanguinário sedento, que estava lutando contra sua guarda sanguinária. Ele conhecia bem esse sedento de sangue, pois ele tinha uma luta de sangue contra os anjos de sangue. Este sedento de sangue era Kabanda. Senhor, olhe. Dante olhou para o céu e viu naves de ataque e cápsulas de lançamento descendo. Uma das naves se aproximou e atirou no sanguinário. Um falcão trovão pousou na cidade perto de sua posição. A nave ostentava o brasão dos lamentadores. Quando a escotilha frontal se abriu, o capitão Malik Corbulo, juntamente com vários esquadrões táticos, emergiram. Seu falecido Dante brincou. Desculpe, mestre do capítulo, mas nos distraímos um pouco. Corbulo se desculpou. Bem, espero que o motivo seja bom, respondeu o mestre do capítulo. Basta olhar para o céu. Garantiu o alto padre. Kabanda estava tendo um bom dia. Hoje, ele apaziguaria Khorne, destruindo os humanos do grupo dos Anjos de Sangue e oferecendo seus crânios ao seu trono. Ele também se livraria do grupo de humanos que o incomodava há incontáveis séculos. Tudo o que precisava fazer era destruir a muralha que bloqueava seu exército de suas presas. Como Khorne ficaria satisfeito. Kabanda golpeou o guarda sanguinário que estava em seu caminho e começou a acender no ar. Nada o impediria de massacrar os fuzileiros espaciais. Ao se erguer, porém, vários outros guardas sanguinários passaram voando por ele. Kabanda sabia que era a maior ameaça ali, então ver fuzileiros espaciais passando por ele como se ele nem estivesse ali o confundia. Até que olhou para cima, de onde os fuzileiros espaciais vinham. O que viu foi uma luz como aquela que só vira 2 vezes. A primeira vez que viu essa luz foi quando lutou contra o Primarca Sanguíneos, que sabia que era ele, pois estava morto. A segunda vez foi quando encontrou o Sanguinor. Pensando que era ele, preparou-se para a efígie dourada. Sanguinor, eu estava esperando. O que ele viu em seguida não era o que ele esperava. Do chão, o comandante Dante viu o que acontecia no céu. Ele também não conseguia acreditar no que via. No céu, via-se o que parecia ser um garoto com asas brancas e puras descendo sobre o sanguinário a uma velocidade incrível. O garoto usava uma armadura dourada com detalhes vermelhos e tinha o estandarte dos Anjos de Sangue e medalhas com os símbolos dos outros capítulos que descendem do grande anjo. O garoto empunhava uma poderosa espada de glaive, apontada para o demônio. Corbulo, essas asas são reais, o que ele é? Perguntou o surpreso mestre do capítulo. Mestre do capítulo, gostaria que você conhecesse um garoto misterioso que encontramos em um planeta desconhecido. Seu nome é Naruto Uzumaki, e ele é a esperança do nosso capítulo, respondeu o sumo sacerdote.